Olá, eu sou a Luísa e eu venho aqui trazer para você um pouco da pesquisa que eu realizei de análise quantitativa de disparidade salarial entre gêneros no Brasil. Quem me ajudou com essa pesquisa foi o Dr. Alexandre e o Dr. Curuvilla. Aqui, passando um pouquinho, é a nossa agenda, então a gente vai passar pela introdução, metodologia, uma análise exploratória, aplicação dos modelos e a gente traz a conclusão e umas referências. Pessoalmente, a motivação para estar realizando esse trabalho são inúmeras, mas eu trouxe aqui dois pontinhos para a gente estar iniciando e estar pontuando isso. Hoje, mulheres recebem em média 19,4% a menos do que os homens, e isso vem melhorando, porém a previsão é que dentro de 132 anos a gente vai conseguir fechar essa lacuna de gênero completamente. Então, o objetivo aqui desse trabalho é ratificar que existe sim uma diferença salarial entre gêneros, entender quais variáveis são mais relevantes para a gente estar determinando um salário e quais variáveis são mais relevantes para a gente estar determinando um gênero. Os dados aqui utilizados nessa pesquisa foram extraídos da Relação Anual de Informação Social, o RAIS. Todas as empresas são obrigadas anualmente a declarar informações sobre seus funcionários para o governo e o governo acaba disponibilizando isso dentro do RAIS. Foi criado um framework, esse framework pode ser acessado via Git, tem tudo lá para todo mundo estar utilizando. E o RAIS ele tem uma limitação, você não consegue colocar a quantidade de variáveis que você quer extrair em um arquivo só, então você tem que escolher algumas variáveis para estar sendo colocada e a data inicial e final do período que você quer dentro do meu framework para estar fazendo o download de todos os CSVs com os dados indicados. Então, com a limitação que o RAIS apresenta para a gente, eu escolhi algumas variáveis principais para a gente estar fazendo essa análise, que é a escolaridade, faixa etária, KNAI, IBGE, vínculo empregatício. Em todas as bases também vai conter o gênero, a faixa salarial e a capital. Aqui, entrando um pouquinho na análise exploratória que eu fiz, eu trago uma distribuição do percentual de cada sexo que a gente tem. Então, o laranjinha aqui é o feminino, o azulzinho é o masculino. E aqui a descrição de cada faixa, porque o RAIS disponibiliza pra gente as faixas salariais. Então, até meio salário mínimo, de meio a um e assim por diante. E aqui a gente consegue ver uma inversão muito clara da faixa, do percentual de que a gente tem de cada sexo dentro de cada faixa. A gente inicia as primeiras faixas aqui mais baixinhas com um percentual maior para mulheres. E depois isso se inverte e cresce numa proporção bem grande aqui, tendo quase 70% de homens na última faixa e cerca de 30% aqui de mulheres. Aqui também trouxe um pouco de uma análise temporal que eu fiz. Então, aqui é uma relação entre a proporção de homens e mulheres por faixa salarial. Por exemplo, aqui, ó, nesse último ano de 2021, a gente, na última faixa salarial, que é maior que 20 salários, a gente tem 79% a mais de homens nessa faixa salarial. Então, para todas elas, a gente tem mais homens dentro daqui de 2006 a 2021, exceto na faixa que é até 1,5 salários mínimos, que a gente tem, se concentra aqui mais mulheres, né? Então a gente chega aqui a 29% aqui em 2015, mais de mulheres nessa faixa mais baixinha. Regressão logística, que é uma subclasse do GLM também, e eu vou estar falando aqui focada nela. Então, a regressão logística é um modelo estatístico que ele é amplamente utilizado para tarefas de classificação. Ele é simples e ele é muito fácil de interpretar e ele tem uma performance muito boa também. Esse modelo ele é particularmente eficaz quando se deseja prever a probabilidade de uma variável binária. Então, nesse caso, eu vou tentar prever a menor faixa salarial, que é até meio salário mínimo, e a maior faixa salarial, que é mais de 20. Eu fiz diversas tentativas, eu brinquei ali um pouquinho com as faixas, mas para a apresentação desse estudo, a gente decidiu separar dessa forma o que a gente ia mostrar. E o resultado desse modelo ele foi muito satisfatório, ele tem um custo de processamento muito bom, ele foi utilizado na maior parte do trabalho e foi usado das duas abordagens que eu falei anteriormente. Então, primeiro a gente coloca a variável dependente como a faixa salarial e depois a gente usa o gênero, né, o sexo. Sexo 0 para o feminino e 1 para o masculino. E aí eu apliquei nas bases de dados que eu trouxe do RAIS, que era a escolaridade, KNAI, IBGE e vínculo empregatício. Para a interpretabilidade do modelo, a gente usou o p-valor, mas para trazer um adicional e ficar mais visível
quais variáveis eram mais relevantes, a gente utilizou a biblioteca SHAP, que vem do Shapley Additive Explanation. O SHAP é uma técnica de interpretabilidade para modelos de machine learning e ele se baseia nos conceitos da teoria de jogos. Aqui, então, vamos começar a analisar os resultados do modelo. A gente consegue ver aqui do lado esquerdo sempre uma previsão da faixa salarial e do lado direito uma previsão de sexo, e sempre para prever faixa salarial a gente adiciona o sexo e para prever sexo a gente adiciona a faixa de remuneração. Um ponto importante. A base é para a gente evitar problemas de multicolinearidade, porque, por exemplo, a gente tendo aqui doutorado, fundamental completo e assim por diante, se não for nenhum desses, vai ser o último, então a gente tem que evitar esse problema de multicolinearidade, senão a gente tem problemas para prever os parâmetros, então eu sempre retiro uma variável de cada base que eu vou estar utilizando. Aqui a gente começa com a base de escolaridade e a gente consegue ver que todos são significantes, aqui também para quando a gente prevê sexo, e sexo está entre as primeiras para prever faixa salarial, e a faixa está aqui como segunda variável mais importante para prever sexo. Aqui, indo para a base de idade, então, da mesma forma que a gente fez lá, a gente retirou aqui idade de 10 a 14 e mais 65 anos, para evitar multicolinearidade. E a gente também vê que para prever a faixa salarial, o sexo está aqui como terceira, e para prever o sexo, a faixa salarial se encontra como a primeira. E para prever a faixa salarial entre 15 a 17 anos e 18 a 24 são idades importantes, e ali para prever o sexo entre 40 a 49, 50 a 64. Quando a gente vai para a base de vínculo empregatício, também os p-valores são todos significantes, e a gente tem aqui essas três variáveis mais importantes para prever a faixa, sendo sexo também aqui a terceira, e quando inverte, a gente tem a faixa de remuneração a mais importante para prever o sexo. A mesma coisa para o IBGE, só que aqui o sexo fica como uma variável mais importante para prever a faixa salarial, e a faixa de remuneração fica como segunda mais importante para prever o sexo. A gente pode observar que para o IBGE a administração pública teve muita ênfase para prever o modelo, então a gente acabou retirando ela para fazer um outro teste. E quando a gente retira ela, a gente tem o sexo mais importante para prever o salário e o salário mais importante para prever o sexo. Quando a gente aplicou isso na base de KNAI, foram muitas variáveis, então eu não consegui trazer ilustrando aqui, mas tem uma lista delas. E para prever a faixa salarial, todas tiveram um p-valor significativo, e para prever sexo, todas tiveram, exceto educação infantil, ensino fundamental, serviços de catering buffet e outros serviços de comida preparada, comércio varejista de produtos farmacêuticos, perfumaria e cosméticos. E quando a gente olha aqui para o SHAP, a gente vê que sexo foi a segunda variável mais importante para prever a faixa, e faixa foi a segunda mais importante para prever o sexo. Só que a gente vê ali uma grande relevância no setor público. Então a gente acaba retirando a administração pública dessa base e retreina o modelo de novo. E aí a gente vê que o sexo fica como variável mais importante para prever a faixa, e a faixa mais importante para prever o sexo. Dentro desse estudo, a gente então conseguiu concluir que sim, sexo é uma variável fundamental para prever a faixa salarial, e faixa salarial é uma variável fundamental para prever o sexo. E mesmo a gente considerando, todas as bases que a gente considerou, como escolaridade, como vínculo empregatício, idade, o setor econômico, então realmente a gente tem uma lacuna aí para atingir de igualdade salarial entre os gêneros. Aqui eu trouxe alguns links de referência. E muito obrigada pela presença de todos.